Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Já Historiando comigo, professor Marcelo Moura. Então, gente, o nosso tema de hoje é pré-história. Exatamente, vamos falar um pouco sobre esse longo período que começa com o surgimento e evolução dos seres humanos, mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, até o advento da escrita, mais ou menos 3.500 a 3.000 a.C. Então nós vamos perceber, pessoal, que ao longo desse período, como o ser humano, através aí da arqueologia, da paleontologia e da biologia, conseguiu se desenvolver e evoluir a todas essas adversidades. Outro ponto também interessante, que nós iremos também abordar, é a sua divisão. Exatamente, a pré-história é dividida em 3 períodos, a começar Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico ou Idade da Pedra Polida e a Idade dos Metais. Beleza? Então não deixe de se inscrever, curta e compartilha o nosso vídeo. Então vamos para a aula. Então, gente, o Paleolítico foi um período muito longo da história da humanidade, no qual os homens sobreviveram da caça, da pesca e também da coleta de frutas, sementes, raízes e folhas. Por isso ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Exatamente, anotem, caçadores e coletores. Para fazerem seus instrumentos de trabalho, eles batiam pedras duras em pedras menos resistentes até conseguirem, os objetos desejados. Por isso, Idade da Pedra Lascada, certo? A partir daí, construíam as lanças, machados, pedras cortantes, e arpões. Com essas ferramentas, eles poderiam abater animais, coletar frutos e raízes, pescavam e faziam suas próprias roupas. Caçavam animais grandes, como por exemplo mamutes, e perigosos, como o tigre dente de sabre. Os homens do Paleolítico, eles eram nômades. O que quer dizer isso, professor? Não tinham moradia fixa. Sempre que caçavam os peixes e os frutos de uma região, começava a rarear, eles se mudavam para outra área em busca de alimento. Domínio do fogo é um ponto também muito interessante desse período. Desde muito cedo, o homem obtinha o fogo mergulhando em galhos e incêndios florestais causados por raios, há cerca de 500 mil anos. Descobriu como produzir o fogo. Então nós temos aí o seguinte: com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível sobreviver em regiões, por exemplo, geladas, ter luz à noite, afugentar animais e cozinhar os alimentos, A comida poderia ser mais saborosa e de fácil digestão. Então esse período aí do Paleolítico, ele tem como característica justamente esses detalhes. Até chegarmos aí no período Neolítico. No período Neolítico, gente, os humanos passaram a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas desse período estão aí, anotem, a agricultura e a domesticação de animais. Por isso, os seres humanos naqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores. Então, a partir do ano 10.000 a.C., a Terra passou por uma grande mudança climática. Nas regiões de clima temperado, as temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Então, a gente vai perceber aí que os animais acostumados a climas frios, como bisões, mamutes, desaparecem, tornando-se assim a vida menos abundante para o homem do Neolítico. Então, a partir daí, ele teria que obter outras fontes. Então, nessa busca, os seres humanos desenvolveram a agricultura e, ao mesmo tempo, começaram a domesticar e a criar animais como cabras, ovelhas e bois. Certo? Acredita-se, aí vem aí uma grande observação interessante, que a agricultura ela foi desenvolvida pelas mulheres. Exatamente. Por meio da observação, provavelmente elas perceberam que as sementes transportadas pelos pássaros, olha aí o detalhe, germinavam e davam origem a uma nova planta. Assim tiveram a ideia de elas próprias semearem e regarem a terra para depois colherem os frutos. Pesquisas recentes também indicam que o desenvolvimento da agricultura se deu em vários pontos da Terra ao mesmo tempo.
No Oriente, há evidências de que os seres humanos já cultivavam trigo e a cevada há cerca de 8.000 antes de Cristo. Então, a prática da agricultura, pessoal, ela favoreceu muito a vida do ser humano. E uma delas a gente já pode citar aí, anotem, sedentarização. O que é isso, professor? Sobrevivendo no cultivo de plantas e também no pastoreio, os seres humanos passaram agora a produzir seu próprio alimento. Então não precisavam ou não tinham mais a necessidade de se mudar constantemente de lugar. Entendeu? Então isso aí é sedentário. Isso quer dizer, passaram a se fixar num determinado território. Descoberta de novos instrumentos de trabalho. O machado de pedra para derrubar árvores, a enxada para limpar o terreno e a foice para cortar o mato foram também descobertas interessantes. Difusão da cerâmica, barro moderado e cozido. Com a prática da agricultura, os grupos humanos passaram a necessitar de recipientes nos quais pudessem cozinhar, armazenar e transportar cereais. Então a cerâmica veio a atender essa necessidade. Crescimento da população também foi um outro ponto. Com o aumento e a diversificação da produção e melhoria de conservação dos alimentos, a população obviamente aumentaria e as pessoas passariam a viver mais tempo. Da aldeia à cidade, a gente pode perceber que nas aldeias neolíticas o trabalho era dividido de acordo com sexo e idade. As mulheres, por exemplo, dedicavam-se à agricultura, ao preparo de alimento e cuidavam dos filhos. Já os homens caçavam, cuidavam de rebanho e da segurança do grupo. Então, interessante aí a gente verificar isso. Assim, pessoal, passando ao tempo, as aldeias neolíticas elas foram se transformando em cidades. Exatamente, vai a partir daí que vai surgir aí as cidades. A cidade vai se distinguir da aldeia por 3 características básicas. Primeiro, maior divisão do trabalho, comércio feito com regularidade e centralização do poder. Então, as primeiras cidades formaram-se perto das margens de grandes rios, por causa da importância da água para as pessoas e para a agricultura e porque facilitava também o transporte de pessoas e produtos. Em torno desses grandes rios, a gente aí pode dar o destaque, né? Anotem aí o Rio Tigre e o Eufrates, por exemplo, na Mesopotâmia, o Nilo no Egito, o Rio Azul e o Amarelo na China, né? Surgiram também as primeiras civilizações, como vocês podem verificar aí no mapa. Então, tanto o Egito, a Mesopotâmia, a Índia e a China foram aí, né, tidas aí como as primeiras civilizações dentro desse processo. Até chegarmos aí na nossa última fase da pré-história, gente, que é a Idade dos Metais, por volta mais ou menos aí dos 5.000 a.C. Os seres humanos desenvolveram a metalurgia, isto é, o trabalho com metais. O primeiro metal a ser trabalhado foi o cobre, usado sobretudo para fazer utensílios e enfeites. O cobre era maleável, né, e trabalhado a frio. Mas, por ser um metal mole, o cobre era pouco usado na feitura de armas e instrumentos agrícolas, como as lanças e as enxadas. Então, por volta de 3.000 a.C., os seres humanos desenvolveram a técnica de fabricação do bronze, um metal muito duro e resistente que o cobre. O bronze resulta na mistura do cobre com o estanho. Foi nessa época também, gente, que os seres humanos aprenderam a aquecer, derreter e modelar um metal de acordo com aquilo que desejava. Então, os povos que primeiro aprenderam a fundir e a trabalhar esses metais, principalmente do ferro, logo depois, aperfeiçoaram ainda os instrumentos de guerras, como espadas, escudos, e seus instrumentos agrícolas, como pás, enxadas e arados. Ao aumentar sua capacidade de produzir alimentos e de se defender, garantiam assim sua sobrevivência e integridade do território em que viviam. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco sobre a pré-história, suas fases, suas características. Até a próxima aula. Valeu!